De Deus, um bom dia com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem estado conosco em nossas transmissões, que eu venho pedir a Deus, eu entro na sua casa, na sua empresa, talvez no seu local de trabalho, e talvez até mesmo aí no seu lazer, né? Com a permissão do Divino Espírito Santo, para levar até você uma palavra de Deus, uma palavra de vida. E nesta manhã eu peço a Deus que Deus venha nos abençoar muito rica e poderosamente. Eu quero pedir até desculpa a você que tem me acompanhado pelas manhãs, né? Na oração da manhã. Hoje eu tive um probleminha técnico aqui, então não deu para poder fazer a oração da manhã. Mas eu tenho certeza que Deus está contigo, Deus está no controle da nossa vida. E prometo que tudo está organizado para que amanhã de manhã a gente possa estar aí, né? Ligados, fazendo oração às 6 horas da manhã. E esse é o horário que eu quero estar orando pela manhã, todo dia, às 6 horas. Eu não quero oração gravada, eu quero estar pessoalmente ao vivo para poder falar com Deus, abrir o meu coração e que a palavra de Deus chegue até você para te dar um dia abençoado e muitas pessoas voltando para casa que possam voltar abençoados também, né? Amados, nessa manhã de segunda-feira, eu venho pedir a Deus que Ele desse graça, me desse uma palavra de fortalecimento, e uma palavra que nos incentive, que nos dê uma semana muito abençoada. E eu tenho certeza em nome de Jesus que Deus estará abençoando muito você e toda a sua família. Eu quero nesta hora fazer uma breve oração e nós vamos entrar na palavra de Deus e Deus estará abençoando você e toda a sua casa. Querido Deus, eterno Pai, nesta manhã de segunda-feira, eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos cada vida, todos que estarão, meu Pai, de posse, Senhor, desta mensagem, todos que estarão de posse dessa oração e das orações que ainda estarei fazendo no final, meu Pai, dessa transmissão. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida de uma forma rica, poderosa e sobrenatural. Que o Senhor nos dê sabedoria na nossa caminhada. Há pessoas que hoje estarão, meu Pai, indo atrás de um trabalho, procurando, Senhor eterno, resolver algo da sua vida, talvez na área financeira, talvez em saúde, meu Deus. Alguém pode ter acordado nesta manhã, talvez sentindo dores, enfermos, ó Pai, numa expectativa, Senhor, de que um médico ligue para talvez agendar aquela cirurgia. E eu te peço, meu Deus, que antes dessa pessoa chegar ao hospital, faça a tua obra, que essa pessoa possa ser abençoada pelo Senhor. Meu Deus, eu não sei como está o coração desse homem, desta mulher, mas eu sei que o Senhor está no controle da nossa vida. Nessa manhã, eu quero agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu quero agradecer, meu Pai, pelo dia que o Senhor nos permitiu hoje para realizarmos, ó Pai, e fazer exatamente aquilo, meu Deus, que nós não conseguimos realizar ontem, sábado, sexta-feira passada. Eu peço ao Divino Espírito Santo que entre na nossa vida e nos qualifique, nos capacite, em nome de Jesus. Peço pela vida desse empresário que hoje iniciou mais uma semana, segundo uma expectativa de que tudo dará certo. E eu peço, meu Pai, que o coração dessa pessoa se alegre com as tuas vitórias, com o milagre que o Senhor derramará na vida desse homem e dessa mulher. E só você que crê, que você diga amém, graças a Deus, e que a sua casa, os seus projetos sejam abençoados pelo Senhor. Meus amados, você que está em casa, ou está no trabalho, está na rua, talvez você está no ônibus agora, no metrô, voltando para casa, no trem, talvez no avião, cortando os céus, não apenas do Brasil, mas talvez no exterior. Eu quero pedir a Deus que Deus venha abençoar muito você, que você, ao tomar posse dessa palavra hoje, que você possa conquistar aquilo que deseja o teu coração. Mas Deus me abriu uma palavra no livro de Números, capítulo 11. Números 11, versículo 18 a seguir, a palavra de Deus, ela diz assim: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé a este povo, no meio do qual estou?
E tu tens dito, dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E você que me ouve, diga amém, diga graças a Deus. Amados, quando nós pegamos essa palavra, ela começa no capítulo de número 11. E, primeiramente, o povo começa a murmurar, dizendo que tudo que eles tinham para comer era aquele maná. Praticamente rejeitaram a presença de Deus, porque o maná representava o próprio Cristo no meio daquele povo, representava a providência divina, porque o maná não deixava de cair no arraial, e esse maná caiu no arraial quase 40 anos praticamente, às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e o povo não ficava sem comer o seu pão. Mas hora e meia esse povo no deserto, uma das coisas que eles tinham no seu coração era voltar para o Egito. Eles estavam numa jornada para serem donos, para serem patrões, para serem empresários, para serem livres de verdade. Já estavam livres. Precisava de livrar o seu coração das lembranças do Egito e talvez daquela carga pesada que veio sobre eles e parecia não querer sair de suas almas. Hora e meia, esse povo reclamava com Moisés, esse povo murmurava de Deus. E agora no capítulo 11... eles estão dizendo, eles estão lembrando das verduras que comia no Egito, dos peixes que comia no Egito. Na verdade, quando se falava de carne que eles comiam no Egito, era resto que vinha, né, dos egípcios para eles. Esse povo era escravo no Egito. Mas agora, no capítulo 11, eles começam a murmurar e dizem: a única coisa que nós temos aqui nesse deserto é esse pão que cai do céu, é esse maná. E já estamos cansados desse maná. Nós queremos comer carne. Então Moisés, ele reclama com Deus porque havia 2 milhões de hebreus ali naquele deserto. Sem contar 70 nações que saíram com Israel do Egito. Vamos colocar que não apenas 2 milhões, mas quase, aproximadamente, quase 3 milhões de almas ali naquele deserto. E apenas Moisés, Arão e Hur e alguns anciãos para dirigir esse povo todo. Vamos colocar uma congregação muito pequena para poder demandar coisas tão grandes, projetos tão grandes. Mas Deus é que era o centro, que era a cabeça. Acontece que Moisés reclamando com Deus que o fardo estava muito pesado, Deus manda Moisés separar 70 homens que sejam de responsabilidade, respeito, anciãos entre o povo, que Deus iria tirar uma porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés e derramar sobre esses homens para que eles tivessem condições de ajudar Moisés a carregar o fardo de todo aquele povo. Então você imagina que Deus apenas não diz isso, mas diz: ajunta o povo, santifica o povo. Porque, amados, depois de tanta murmuração, depois de um fogo que se acendeu ali naquele arraial, e muita gente foi consumida, morta pelo fogo, até que Moisés clamou ao Senhor. Agora, o Senhor está dizendo para Moisés: avisa o povo para se santificar amanhã, porque amanhã eles vão comer carne. E eles não vão comer carne um dia, nem 5 dias, nem 15 dias, nem 20, mas eles vão comer carne o mês inteiro, até sair pelos seus narizes, até eles sentirem nojo da carne. Quando Deus fala isso com Moisés, Moisés ele pesa toda a situação naquele deserto. Não tinha supermercado, não tinha hipermercado, não tinha atacadão, embora existam algumas coisas que a gente não consegue entender. Porque se contar a vida dos hebreus que saíram do Egito, ricos, abastados, com ovelhas, gados, por que então eles não matavam do seu próprio gado para isso, né? Então, é coisa que não entra muito na nossa cabeça, mas nós vamos falar do que o líder Moisés, o profeta Moisés, o homem levantado por Deus, ele fala com Deus. Quando Deus diz para ele: esse povo vai comer carne o mês inteiro. Amados, Moisés ele pergunta para Deus, ele fala para Deus: Senhor, 600 mil homens, isso
ele estava falando daqueles que tinham maioridade. Não estava falando de jovens, não estava falando de criança e não estava falando das mulheres, porque não eram contados para determinados tipos de assunto. Então ele diz 600 mil homens há no meio. Eu estou no meio desse povo. 600 mil homens está aqui nesse arraial. Como o Senhor diz, por acaso o Senhor vai juntar todas as ovelhas e gados da terra? Será que eles bastam para eles? Será que o Senhor vai juntar todos os peixes do mar? Será que basta para esse povo? Será que vai dar para esse povo? Senhor, se o Senhor juntar tudo isso, será que dá para alimentar eles? Então Deus disse, Moisés, por um acaso meu braço teria se encurtado? Será que o meu poder de abençoar, de tocar, de transformar, Moisés, teria mudado, teria diminuído? Moisés, você verá se a minha palavra acontecerá ou não. Meus amados, naquele arraial houve batismo com o Espírito Santo em 70 homens. Diz que 68 estavam dentro do arraial e 2 estavam fora do arraial, Eldade e Medade. Até eles que estavam fora do arraial foram abençoados, porque eles estavam contados com 70. Depois o Senhor vai realizar o grande milagre das codornizes. E muita gente, quando vai pregar sobre Deus enviando codornizes, parece que nós estamos falando das codornas que cria-se aqui no Brasil para poder fazer, trabalhar com a venda dos ovos. Aquele bichinho pequeno não, é um outro tipo de codorna, maior, com mais carne. E a Bíblia fala para nós, nesse texto ainda, que o Senhor fez com que viesse o vento oriental naquele arraial, e codornizes vieram de todos os lados, e o povo começou a pegar aquelas codornas, matar, comer, e diz que a carne ainda estava entre os seus dentes quando começaram a vomitar essa carne para fora. Saía até pelos narizes deles. Eles comeram tanta carne depois que acabaram sentindo nojo da carne. Acabou se enfastiando dela. Então você imagina que a palavra de Deus ela sempre vai se cumprir, mas quando Moisés diz para Deus, será que se o Senhor juntar todos os gados da terra dará? Será que se juntar todos os peixes do mar dará? Então Deus disse, você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Meus queridos, tem horas que nós estamos diante de grandes problemas na vida e a gente olha para tudo que está à nossa volta. A gente observa todas as possibilidades, só não entrega às vezes na mão de Deus de imediato. Nós vamos deixar para Deus no último caso. Nós estamos diante de uma palavra que fala de um povo que tinha o próprio Deus no seu meio, mas era um povo rebelde, era um povo que não valorizava as coisas que Deus fazia. Talvez nós estamos lidando nessa geração com a mesma nação, com a mesma atitude no nosso país, quando nós falamos de Deus. As pessoas hoje reclamam mais de Deus do que o adoram. As pessoas querem, muitas das vezes, duvidar, as pessoas duvidam do poder de Deus, né? Tá colocando Deus como se ele fosse talvez um homem. Porque nós, muitas das vezes, quando conseguimos resolver algo, nós trazemos, quando algo acontece na vida da gente, a gente quer trazer aquele mérito para nós. Eu lutei, eu batalhei, eu fiz, eu aconteci. E não sabe que tem um Deus por trás de tudo isso, que abre portas onde não tem, que prepara a pessoa certa para estar ali do seu lado, que prepara a situação para que você tenha sucesso. Porque se você crê nele, ele vai estar agindo na sua vida. Então muitas pessoas, amados, costumam trazer, achar que o sucesso que ela teve, o mérito é seu. Muitas pessoas às vezes acham que algumas coisas ela vai lutar, e quando não dá certo, o diabo venceu. O diabo não tem poder na sua vida, a menos que você dê poder para ele. O diabo não pode paralisar você, a menos que você permita isso. Se você resolver colocar Deus na sua vida, não existe nada que Deus não possa fazer. Talvez nessa manhã, alguém está me ouvindo e está dizendo no seu coração, eu já tentei de tudo, eu já corri para lá, já corri para cá, eu já fiz, já aconteci, mas não deu certo. Meu amado, a Bíblia fala para nós, Deuteronômio 28, que as bênçãos elas irão nos alcançar. A hora que nós colocarmos coisas grandiosas na mão de Deus e deixar Ele trabalhar, porque aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus.
Aquilo que está longe da alçada do médico, do poder da medicina, não está longe do poder do Criador. Não está longe da autoridade de Deus. O Deus que fez um homem do pó da terra, um boneco, e dele depois tirou uma costela e fez uma mulher extraordinária. Esse é o Deus que colocou microveias, pequenos vasos entre nossos músculos, ossos, nervos. É esse Deus que pode tirar uma célula morta do teu corpo e colocar uma célula viva. É esse que pode tirar um rim que está estragado e colocar um rim novo. Esse é o Deus que pode arrancar a gordura do fígado, que pode restaurar teu fígado, que pode restaurar teu coração, que pode restaurar tua família, porque o que é grande demais para o homem, o que é impossível para o homem, não é impossível para Deus jamais. Esse é o Deus que pode tirar o vício do marido, o vício do filho, o vício da esposa. Esse é o Deus que pode trocar o coração de pedra por um coração de carne. Por isso eu quero falar para você hoje as grandes coisas que você precisa resolver na sua vida. E humanamente falando, você olha e diz: pastor, tá difícil demais para mim. Meu querido, descansa no Senhor. Entrega na mão dele literalmente. Deixa ele te ajudar na caminhada. Acredita nele, porque tem horas que nós colocamos às 9 horas da manhã um projeto na mão de Deus. Quando dá meio-dia, se aquilo ainda não se realizou, você tira da mão de Deus e vai tentar resolver. O jeitinho brasileiro, vai começar a ligar para um, para outro, procurar telefone de colega, de amigo, de profetas, para poder falar: me ajuda aí, eu preciso disso agora. Você tirou da mão de Deus. Quando você coloca na mão de Deus, Deus é quem vai preparar as pessoas certas. Deus é que vai levar as pessoas a te encontrar. Não tenha pressa, não tenha medo. Talvez eu estou falando com alguém que está hoje pela manhã, já chorou em cima da conta de energia, já chorou em cima da conta de água, já abriu o armário e falou: meu Deus, eu não tenho uma poeirinha de pó para fazer o meu café. Meu Deus, o meu filho gemeu a noite inteira de febre, a minha mulher está passando mal, a minha casa está debaixo de possessão maligna, eu estou vendo vultos dentro de casa, estou sentindo opressão dentro de casa. Amado, entregue esse problema para Deus, entregue essa luta para Deus, faça apenas uma coisa que você pode fazer: orar e crer. Espera. Se você até agora não conseguiu resolver algo da sua vida, áreas da sua vida, e toda vez que você coloca a mão a coisa fica pior, coloca nas mãos de Deus esse problema. Talvez a minha avó está chegando agora numa casa que ainda pela madrugada, né? Você recebeu um telefonema de alguém que está lá no quarto de um hospital, e essa pessoa ligou para você dizendo: olha, a situação do fulano de tal, da fulana de tal piorou. O médico não está dando nada para hoje, segunda-feira, é segunda-feira que vai se iniciar. Vamos preparar a família, vamos preparar todo mundo. E se você dobrar o joelho e falar: Deus, para o médico acabou. O médico foi até onde ele podia. Agora estou entregando a vida do meu irmão, da minha mãe, do meu sobrinho, do meu neto, seja lá de quem for, da esposa, do esposo, nas tuas mãos. E peço que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência. Descansa, não fique atemorizado, perturbado. Isso é fé. Amado, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa, para se aproximar de Deus, ter fé, acreditar nele. Nós estamos diante de um problema. Lá no deserto, era um povo que hora e meia se rebelava contra Deus. Houve muitas mortes ali por falta de fé, por causa da rebeldia. Não tem nada pior quando um filho diz para o pai: ô pai, eu quero ir embora. Ô pai, eu vou sair daqui de casa. Ô pai, eu vou sair do meio da família. Ô pai, eu estou indo para longe. Ô pai, eu não quero mais ficar aqui. Imagina Deus ouvindo todo dia aquele povo, um grupinho talvez falando: rapaz, vamos dar um jeito de voltar para o Egito. Lá no Egito, você sabe que o negócio era melhor do que aqui? Né? E negligenciando a liberdade, negligenciando o poder de Deus que operou grandiosamente através de Moisés, Arão e Ur, né? E agora Josué está inserido nesse contexto. Josué está sendo preparado para ser o sucessor de Moisés. Mas você imagina que agora Deus, ele está ouvindo isso, e o próprio Moisés, o seu profeta, diz para ele: duvida, será que se eu fizer vai dar? Será que é possível? E Deus disse para ele: você vai ver, Moisés. E assim se cumpriu. Amados, 70 homens foram batizados com o Espírito Santo naquele dia.
para ajudarem Moisés na caminhada. Porque, meus amados, eu vou dizer para você que a pior coisa que nós pensamos no nosso coração é achar que nós podemos fazer tudo sozinho. Não podemos. Eu agradeço muito a Deus as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que caminham junto comigo, porque sozinho eu não posso fazer nada. Sozinho fica muito difícil, que é estressante. Moisés está vivendo um momento de estresse ali naquele deserto. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, Deus diz para ele: esse povo vai provar o meu poder de uma forma tão grande, que eles vão reconhecer que essa carne não é tudo. Amados, como que muitas pessoas têm prazer em alimentar-se da carne? O Senhor, Ele quer que você se alimente mais do pão. Por que que o Senhor derramava naquele deserto maná todos os dias? Aquele maná era a providência de Deus na vida daquele povo. O que a carne pode fazer? A carne pode nos afastar de Deus. O sentimento deles querer comer carne, chorar por carne, ali naquele deserto, já era um indício que eles, desde o Egito, estavam agindo na carnalidade com Deus. Não era fácil o homem de Deus lidar com aquela multidão carnal ali naquele deserto. Eram poucos homens. Moisés, ele tinha adversários com seu sangue na veia, ali naquele arraial. Mas Moisés tinha Deus do seu lado. Mesmo assim, quando Deus fala que vai fazer, Moisés duvida. Talvez você está olhando agora em cima da sua cama. Uma pessoa que está com o seu maxilar torto, não consegue falar. Saliva escorre do lado da sua boca, porque essa pessoa perdeu os movimentos dos braços, atrofiou os dedos, as mãos, atrofiou os braços, e você está olhando e está dizendo: é daí para a morte. Infelizmente está um inválido em cima da cama. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui fazer uma visita um dia na Santa Casa, em Juiz de Fora. E o pastor havia falado para mim, falou: pastor, vai lá para mim, visita aquele irmão. Eu não posso ir, fala para ele que eu não pude ir. E aquele irmão, ele era um diácono de uma outra igreja. E aí eu fui. Quando cheguei lá, falei para ele, falei: meu amado Pai do Senhor, o pastor me pediu que eu viesse aqui porque ele está muito atarefado hoje e para fazer uma oração para você. Ele estava com um problema, me parece que era vesícula, e ele não estava bem. Mas já vinha fazendo tratamento de outras coisas há tanto tempo. Quando eu cheguei perto da cama dele, fisicamente, aquele rapaz estava até bem, corado, um físico bom. Mas na hora que eu cheguei perto dele para orar para ele, ele virou para mim e falou assim: olha, pastor, o senhor não fique chateado não, mas não precisa de orar para mim, porque para mim, sinceramente, não tem jeito. Eu não estou confiando em oração, sabe? Eu não quero. Foi a minha esposa que pediu para o pastor lá vir me visitar, mas eu não quero. Talvez era até orgulho por ele ser um diácono de uma igreja pentecostal, uma igreja grande. Talvez foi até orgulho, porque muitas das vezes os homens de Deus são assim. Um não quer dar o braço a torcer e pedir o outro uma oração. E eu virei para ele e falei para ele: tudo bem, já que você não quer, eu estou indo embora. Mas quando eu comecei a caminhar, eu falei com Deus, falei: Deus, eu não dou um passo em vão, eu não ando à toa para lugar nenhum. Faça alguma coisa antes que eu saia desse setor, desse corredor. Na hora que eu estou passando perto de um quarto, um homem saiu com um grande crucifixo no peito, de bermuda, e ele olhou para mim e falou: o senhor é pastor? Eu falei: sim. Pastor, eu sou católico, mas eu queria pedir ao senhor, o senhor pode fazer uma oração para minha esposa? Falei: posso. Aí cheguei perto da cama, e ele falou assim: pastor, a minha esposa, ela está aqui há 1 ano e pouco. Aquela mulher estava com a mão nessa posição, atrofiada. A boca entreaberta, ela não conseguia pegar um copo, ela não falava, o semblante estava paralisado. E eu virei para ele e falei: eu vou fazer uma oração para ela. Tirei o azeite do bolso, eu ungi a cabeça daquela senhora, eu ungi as mãos, eu ungi os punhos, eu ungi ela da cabeça aos pés e coloquei a minha mão em cima das mãos atrofiadas e comecei a orar para aquela mulher. Quando eu estou orando para ela, foi uma oração de uns 5 minutos mais ou menos. Aquela senhora, ela foi abrindo a mão debaixo da minha mão e a mão dela ficou normal, ela esboçou um sorriso.
Quando ela esboçou um sorriso, ele olhou e falou assim: pastor, já tem mais de ano que o semblante dela está paralisado, o rosto dela. E eu saí dali e falei para ele: olha, tem problema físico, tá aí, patológico? Tem. Já é uma senhora de uma certa idade. Mas foi visto pelo Senhor que Deus realizou uma obra aqui na vida dela. Agora, quero fazer um pedido, Senhor, não é para religião, mas que o Senhor procure uma igreja e vai buscar pelo Senhor, pela sua família. Eu dei a ele o endereço da nossa igreja, mas falei para ele: não importa se é na nossa igreja, procure uma igreja séria, uma igreja que vai orar pelo Senhor. Se o Senhor precisar de mim, eu estou nesse endereço, eu me procure. Aquele homem não me procurou. Não sei o fim daquela mulher, mas naquele dia o que me chamou a atenção é que uma pessoa que não era da nossa fé, da nossa religião, vamos colocar assim, rejeitou uma oração. E uma pessoa que estava ali sem poder falar, o marido estava ali velando aquela mulher, tomando conta, a família estava vivendo em função disso, e ele pôde ver um milagre acontecer na vida daquela mulher que abriu o coração, ele chorou. E eu fiquei maravilhado, porque essas coisas não me assombram, porque eu trabalho com cura e libertação, Deus me levantou para isso. Então, os sinais para mim, eu só fico chateado quando não acontece. Quando, de alguma forma, eu sei que às vezes houve uma falta de fé de alguém que está ali para receber, porque nem todo mundo que, às vezes, a gente coloca a mão, vai orar, a pessoa tem fé para receber. Mas Deus, ele é especialista em realizar aquilo que o homem não pode realizar. Não é eu quem faço, eu tenho certeza absoluta, e eu falo na minha igreja, quando Deus realizar um milagre, você pode olhar para o pastor Isaías, porque eu sou um homem que acordo cedo, eu sou um homem que vivo orando, que vivo pregando, eu prego várias vezes, eu prego nos pontos de ônibus, onde eu estou falando da palavra de Deus, não com fanatismo, mas eu aproveito as oportunidades para falar de Deus. Então, eu sempre digo, quando o milagre acontece, glorifica a Deus. Deus está com as mãos sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a minha família. Não é fácil a gente caminhar, a gente andar com Deus, a gente ter um propósito no coração de servi-lo, independente da circunstância da vida, né? Então, eu creio no sobrenatural de Deus e falo para você, acredite no sobrenatural de Deus. Sabe o que é que retarda o milagre de muita gente? A incredulidade e as blasfêmias. Porque tem horas que a pessoa não ora tanto e blasfema muito contra Deus. Tem horas, tem momentos que a pessoa não tem uma vida de leitura bíblica, não consagra sua vida. Essa pessoa, ela não entra, como que eu vou te falar, numa atmosfera espiritual com Deus, e ela quer reclamar com Deus. Há pessoas que hora e meia estão olhando para trás e estão falando: quando eu estava lá no mundo não era assim. Era pior do que hoje. Sabe por quê? Não tem nada pior do que uma pessoa que não serve a Deus, que não tem compromisso com Deus. Ela é tapete do diabo, ela acha que ela é feliz. Pastor, mas como que é isso? Eu te explico como que é. Antes do Senhor Jesus me resgatar, eu bebia cachaça. Eu era uma pessoa difícil de lidar. E muitas das vezes, quando eu entrava no lote da minha casa, morava no lote, meu barraquinho era o último do lote, todo mundo achava que estava entrando cara ali, todo mundo me tinha com esses olhos. Mas quando eu chegava na minha casa, meus filhos pequenos, sabe, miséria, tudo de ruim estava naquela casa. Quando eu tomava meu banho, deitava naquela cama, tarde da noite, muitas das vezes alcoolizado, de madrugada, e às vezes eu olhava para o teto e eu pensava: por que eu sou infeliz assim? Aos olhos das pessoas, eu era aquele camarada, mas aos meus olhos, no meu coração, na calada da noite, ele estava triste e amargurado. Quando o Senhor fez um milagre na minha vida, meu amado, coisa maravilhosa quando Deus trabalha. Eu me lembro desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja até o dia de hoje, e falo para você, Deus é poderoso para fazer a obra dele é perfeita. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Eu cheguei na igreja numa quinta-feira, bebendo cachaça, de manhã. Deus me levou naquela igreja, uma igreja nova, que tinha aberto, tinha um mês, e ali naquela igreja eu recebi uma oração que não foi uma oração de 2 minutos, mas eu saí dali, e eu saí dali decidido com Deus a mudar a minha vida. Já naquele dia já não bebi mais,
fui para o meu trabalho, que eu trabalhava com pintura imobiliária, né, pintando casas e tal, imóveis assim. E aí eu fui para o trabalho, exerci o meu dia muito bem. Na sexta-feira deixei tudo e fiquei o dia todo nos cultos na igreja. Tudo na minha vida, as portas se abriu, deslanchou, e o Senhor, 30 dias depois, eu estava passando pelas águas. E falo para você uma coisa: quando você quer largar algo na sua vida, se esforce para isso. Eu me esforcei para não entrar no bar e pedir uma cerveja. Eu me esforcei para não entrar no bar e pedir um traçado, que era tudo que eu tomava de manhã. Chegar e falar, me dá um traçado. O que era um traçado que eu tomava? Esse traçado era cachaça, contina e conhaque junto. Meu amado, imagina essas porcarias todas num copo, você joga isso no organismo, um copo cheio. Então eu ia trabalhar, já começava o dia mal. Aí quando o Senhor, ele entra na minha vida, porque no dia que eu cheguei na igreja, eu queria acabar com a minha vida, eu queria suicidar. Era o limite da minha vida. Então o Senhor naquele dia me resgatou. E eu simplesmente tomei uma atitude. Tem gente que está assim, eu estou largando o cigarro aos poucos. Amado, larga essa porcaria de uma vez. Eu estou deixando as drogas aos poucos. Deixa essa porcaria de uma vez. Eu estou deixando a cachaça aos poucos. Deixa isso para lá de uma vez. Abandona. E alguém pode falar, pastor, é porque o senhor não fumou. Realmente, eu nunca fumei, nunca me dei com cigarro, né? E a pessoa, tem gente que fala, o senhor não sabe, o cigarro acalma. O cigarro não acalma, ele te viciou. Você se tornou dependente da nicotina, ela está no teu sangue. Mas existe um sangue que, quando entrar no teu sangue, purifica o teu sangue da nicotina, do álcool que está no teu sangue, da dependência química. Ele entra para fazer diferença. Para Deus não existe nada impossível. Nada é impossível, tudo é possível. Então o Senhor disse para Moisés, o meu braço, Moisés, você vai ver se a minha palavra, se o meu braço encurtou, teria encurtado o meu braço, meu poder teria diminuído. Moisés, você vai ver se minha palavra se cumpre ou não. E Moisés viu. Se tivesse sal de fruta, naquela época, o gasto com sal de fruta teria sido tremendo naquele arraial. Mais de 2 milhões regurgitando carne para fora e saindo até pelo nariz. Imagina o que aconteceu, porque Deus, ele é fiel. O que eu quero dizer para você nessa manhã, que não importa o problema que você está vivendo, talvez o médico, o advogado, aquela causa na justiça, você não conseguiu até hoje resolver. Talvez o advogado está fazendo corpo mole. Você não sabe que tem muitos que podem até mesmo negociar por trás pelas suas costas e você tem um prejuízo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: coloque aquela causa na mão do Senhor. Coloque aquele problema no trabalho na mão do Senhor. Estão te perseguindo para tomar o seu lugar, para puxar o teu tapete, para desmoralizar você. Entrega na mão de Deus. Não pede conta, não. Deixa Deus agir. Entrega a sua casa na mão de Deus e Deus vai abençoar você e toda a sua família. Eu quero nesta manhã tão abençoada desejar que esse grande problema na sua vida, Deus, ele já entrou com providência divina. Deus, ele já está trabalhando. Deus, ele já tem resposta para você. E você não termina essa segunda-feira do mesmo jeito. Não termina. Quero dizer para você que o Senhor está tomando posse da sua vida. Ele tomou posse da tua vida. Entrega para ele os teus caminhos. Confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Pois bem, eu quero pedir a Deus que Deus te honre nessa manhã. Olha, a comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, ela está localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Quero convidar você hoje. Nós ainda não vamos ter culto hoje, segunda-feira, né? Estamos voltando depois de um decreto municipal. Então algumas coisas nós estamos colocando no devido lugar. Não é viável hoje a gente estar ali aberto. Mas quarta-feira é culto da família. Às 7h30 da noite temos reunião da família na quarta-feira, né? Na sexta-feira eu vou estar anunciando amanhã uma campanha que vai se iniciar essa semana na sexta-feira. É porque o Senhor me deu ordem para segurar até amanhã. E nós estaremos ali falando com Deus e Deus estará operando um grande milagre. Eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe, que Deus te honre muito. Eu quero mandar um abraço muito
especial, muito carinhoso, né? Para meu filho Jefferson, lá em Teresópolis, meu filho Diego também na cidade de Cataguases. Que Deus venha abençoar a todos. Um abraço para Juliane, para Gabriele, para Lavínia. Que Deus abençoe muito, né? Um abraço para nossa irmã Eliane. Um abraço para Kátia, Regina, o Alan, o William. Que Deus abençoe muito. Um abraço também para Dona Maria Amélia. Que Deus abençoe ricamente. Lá em Santa Catarina e toda a família. Um abraço para a Rosiane também, para o Heleno. Que Deus abençoe toda a família da Rosiane, a Dona Silene, seu Valdir. Que Deus honra de uma forma muito especial. Eu quero pedir a Deus que Deus entre na sua vida com providência divina, que Deus toma os teus caminhos. Um abraço para o Wellington Paulo, que Deus abençoe muito, né? Um abraço para o Renato Fortes também, a Ana Paula, que já está lá no trabalho, né? Lá na MAC Biquínis, na Rua Batista de Oliveira, que Deus abençoe muito. Um abraço, né, muito grande para Mariana, um abraço para Rafaela, que Deus continue honrando muito. Eu quero mandar um abraço para todos que estão ligados, né? Para Thalita, para Lucimar, sua mãe, que Deus abençoe muito. Quero mandar um abraço para todo o povo católico, espírita e evangélico, você que tem estado conosco. E eu quero pedir a você que gosta de uma palavra pautada dentro da Bíblia, que você goste de ouvir uma palavra pentecostal. Às 3 horas da tarde eu tenho uma palavra reflexiva. Eu gostaria muito que você que está afastado da presença de Deus, ou você que está quebrando cabeça de igreja em igreja, que você ouvisse essa mensagem, e que você que está talvez seguindo alguém por amizade, talvez você está seguindo alguém no dia a dia, investindo em alguém, mas não está vendo resultado nenhum na sua vida. Você não pode perder a mensagem das 3h30. 3h30 tem uma palavra de Deus para a nossa breve meditação. Eu quero nesse momento orar a Deus, pedir a Deus que Deus venha te abençoar muito, amém? É momento de oração, é momento de milagres. Jesus entra na sua vida com providência divina. Querido Deus e eterno Pai, é nesse momento que eu me desligo, é nesse momento que eu me esvazio, é nesse momento que eu diminuo para que o Senhor cresça. Eu sempre digo, Deus, que o momento da oração é o momento, Senhor eterno, mais sublime, porque é a hora que nós declaramos, meu Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, e declaramos, meu Pai, o nosso intenso amor por aqueles que sofrem. Meu Deus, nessa manhã não são poucas pessoas no Brasil desempregadas. Não são poucas pessoas que estão encarando filas imensas para uma entrevista, meu Pai, de trabalho. Não são poucas pessoas que estão pensando aonde vão pedir emprego hoje, porque talvez já rodaram a cidade toda, já não tem mais para onde ir. Talvez nessa manhã essa pessoa está pedindo direção, Deus, para quem eu vou pedir um dinheiro emprestado hoje? Senhor, não tem nada mais humilhante. Quando nós precisamos de um dinheiro emprestado, chegamos perto de alguém que tem, e a pessoa vira para nós e diz que não pode, que está muito apertado. Não tem nada pior quando um homem, um pai de família, necessita de uma cesta básica, um homem de caráter, de vergonha na cara, que chega perto de alguém e diz, seria possível você me arrumar uma cesta básica? Porque eu não tenho nada para comer. Meu Deus, quando eu falo de um Deus que fez os céus e a terra, eu estou falando de um Deus que tem anjos esparramados por toda a terra. O Senhor usa cada um do jeito que o Senhor quer. Eu estou falando de um Deus que Joel escreveu, que o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Eu estou falando de um Deus que Isaías 45, no capítulo 45, diz que o Senhor é o Deus que vai na frente, que o Senhor é Deus que levanta até mesmo o ímpio, meu Pai, como líder, para o Senhor despedaçar as portas de ferro. Assim o Senhor fez com Ciro persa. Ele libertou o povo do Senhor do cativeiro babilônico. Ele investiu financeiramente para que reconstruísse Jerusalém. Eu quero pedir, meu Deus, que nesse momento o Senhor, meu Pai, estendesse as mãos agora sobre a vida desse homem, desta mulher. Alguém, meu Pai, que está internado com a Covid-19, está sentindo, Senhor, problemas seríssimos nos pulmões, meu Pai, dores pelo corpo. Alguém, Senhor, que está em quarentena, mesmo sentindo que está habilitado para trabalhar, essa pessoa foi obrigada a ficar em casa. Algumas pessoas, ó Deus, que entraram no auxílio emergencial e não recebeu nenhuma parcela até hoje.
É tanta burocracia, é tanta, meu Pai eterno, desigualdade social, porque às vezes uma pessoa que não precisa recebe, e aquele pai de família honesto, trabalhador, que está passando, meu Pai, pelos momentos difíceis de desemprego, porque depois que essa pandemia chegou nesse país, meu Pai, tudo que já estava, Deus, ruim ficou pior. Muitas nações já se reergueram, se levantaram, estão nas suas atividades, e o Brasil ainda capenga, meu Pai. O Brasil ainda está limitado. Eu quero pedir, meu Deus, olhe para esse povo que nesta manhã, não importa, meu Pai, se é um empresário, Senhor, de Nova York, que está no Japão, nos Emirados Árabes, ó Pai, não importa onde essa pessoa esteja, ou se é um simples trabalhador, um cidadão, meu Pai, que mora talvez no final de uma rua, de uma favela, mas hoje, Senhor, acordou com seu olhar perdido, a sua mente conturbada, sem saber como colocará pão na mesa dessa pessoa, dos seus filhos, Pai. Eu quero, Deus, entregar nas tuas mãos, quero pedir, Deus, os anjos, meu Pai eterno, que estão esparramados por toda, meu Pai, por toda a terra. Envia na casa desse homem, na casa dessa mulher, esse empresário, meu Deus, que será tocado na alma, que terá a sua alma, meu Pai eterno, visitada pelo teu Espírito Santo, para abençoar alguém, talvez perto da sua casa, perto da sua empresa, talvez aquele morador de rua, que, Senhor, há dias que não come nada. Ó Deus, usa alguém para chegar ali, meu Pai. O Senhor tem o poder de usar a natureza. O Senhor tem o poder de usar o ser humano do jeito que o Senhor quer, porque tudo que o homem possui não é mérito deles, Pai. Nós viemos nu para esse mundo, meu Pai, sairíamos assim dele. Importa, meu Deus, que nós possamos usar os teus tesouros, meu Pai, de uma forma certa, correta, e mais do que tudo usar a nossa fé. Nessa manhã, eu quero entregar as muitas mães de família, os muitos pais de família, os muitos empresários, que sejam todos abençoados no nome de Jesus. Eu que o Senhor repreenda a inveja, o olho grande, todo o mal contra esta família. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Filhos eternos, pastor Isaías vai ficando por aqui, até às 15h30, com mais uma palavra de Deus para nossa breve meditação. Fique com Deus e que a paz do Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo não se afaste da sua casa, da sua família, no nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Agindo Deus, ninguém impedirá o milagre de acontecer. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.